Este vídeo é uma pequena homenagem para o grande mestre Alexandre Fier, que está classificado para a Copa do Mundo de Xadrez 2025. Parabéns, mestre! Pra cima deles! O Fier conseguiu a sua vaga na Copa através da terceira posição do Torneio Continental das Américas, que terminou há poucos dias atrás e foi realizado em Foz do Iguaçu, Brasil. Está aí o pódio da competição: GM norte-americano Sam Shankland em primeiro, GM mexicano José Martínez em segundo, o GM brasileiro Alexandre Fier em terceiro, todos classificados para a Copa do Mundo. E além da terceira posição no torneio de clássicas do Continental, o Fier foi o campeão da modalidade Blitz com 7,5 pontos. Tá voando nos tabuleiros aí o brasileiro Alexandre Fier. Tá aí o pódio da modalidade Blitz. Agora eu vou trazer para vocês uma partida e uma vitória muito interessante aqui do grande mestre brasileiro Fier, que ajudou ele a conquistar essa vaga na Copa do Mundo, jogando contra o mestre FIDE Júlio César Dias, mexicano. Vamos acompanhar como foi essa partida, pois as partidas do Fier sempre são muito legais de acompanhar, muito dinâmicas, muito ativas, muito agressivas no tabuleiro. Eu costumo chamar o Fier de o Mikhail Tal brasileiro. A partida começou com E4 feito pelo mexicano, C5 respondeu o Fier entrando na defesa siciliana, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, abrindo a siciliana, cavalo F6 atacando o peão central, cavalo C3 defendendo, e E5 já dando um catuque aqui nesse cavalo das brancas, cavalo B5 ameaçando uma invasão pela casa de D6, o Fier não permite, fazendo D6 na posição, ficando assim uma siciliana Sveshnikov, né? Eu acho que é essa. Bispo G5, cravando o cavalo aí de F6 das pretas. A6 dando um catuque no cavalo de B5 das brancas. O cavalo volta para A3. B5 já ameaça B4 dando um garfo aí nesses cavalos das brancas. O cavalo é obrigado a voltar para B1. O Fier obriga o mestre mexicano a voltar o cavalo. Bispo E6, de olho principalmente nessa casa de D5 e F5 na posição, desenvolvendo o bispo aí o Fier. A4 querendo quebrar essa estrutura de peões das pretas. O Fier faz dama A5, uma jogada bem forte, bem malandra, pois não pode tomar o peão agora, porque senão cai a torre está solta lá na casa de A1. A partida segue com a tomada do cavalo, fazendo bispo por F6, G por F6, o Fier nem se importa em ficar com peões dobrados na posição. Bispo D3, segue o desenvolvimento das brancas, B4, atacando o cavalo, cavalo D5, esse cavalo centralizado é muito forte, já ameaça cavalo por F6 e fica numa posição muito boa no tabuleiro, no famoso posto avançado. Não tem como conviver com um cavalo fortíssimo desse na posição. O Fier sabe muito bem disso, então ele dá o bispo pelo cavalo, fazendo bispo por D5, E por D5 e dama por D5, ganhando um peãozinho. Cavalo D2, dama E6, traz a dama para uma casa mais segura aí na posição o Fier. Roque curto e F5, já começa a avançar os seus peões dobrados da coluna F, o brasileiro. E dama F3, o mexicano já ameaça o cavalo que está solto do Fier e se coloca de propósito num garfo aí das pretas, pois ele viu que teria uma continuação muito boa e praticamente não teria defesa, mas que o Fier achou. O Fier deu esse garfo fazendo E4, cavalo por E4 era a ideia do mexicano, F por E4 e bispo por E4. O mexicano achou que essa posição era vencedora, pois repara como essa posição realmente é muito forte.
mesmo levando o garfo na posição, né? As brancas estão atacando duas vezes esse cavalo. Não adianta vir defender ele só uma vez. Já tem dois ataques. Se o cavalo sair, tá caindo a torre. Tem que tomar muito cuidado nessa posição também, pois já está chegando torre E1, qualquer uma das torres aqui, cravando a dama, e a dama está na mesma coluna do rei. Então realmente parece que o Fear tem muitos problemas nessa posição agora, mas ele resolve tudo com facilidade. Tá voando nos tabuleiros do grande mestre brasileiro Alexandre Fear. Ele faz cavalo E5. Pode tomar minha torre aí, garoto. Eu tomo a dama, abrindo um contra-ataque na dama. Portanto, o mexicano tira a dama para H5. O Fear tira agora a torre do ataque aí desse bispo, fazendo torre A7. Bispo F5 atacando a dama do brasileiro. O Fear traz a dama para H6, abrindo a proposta de troca das damas. O rei do Fear aqui parece estar bem pior, né? Não fez o roque, não tem peões para protegê-lo. Então eu imagino que ele pensou em que trocar as damas seria melhor realmente para as pretas, né? Eu acho que realmente seria. Então o mexicano recusou a troca, fazendo dama E2. Dama F4, ameaçando o bispo aí do mexicano. Bispo E4, traz o bispo aí para uma casa segura defendida pela dama. Aqui ele já leva F5, mais um ataque aí sobre esse bispo de Casa Branca. Bispo D5, deixando o bispo numa posição bem central aí no tabuleiro, interessante. Bispo H6, uma jogada que eu não consigo entender. Eu não tenho capacidade para entender todas as jogadas do grande mestre brasileiro Alexandre Fear, que é um jogador muito mais forte que eu. Então, infelizmente, essa jogada eu não consigo explicar muito bem, mas é o Fear manejando as pretas. Aqui ele já leva cheque com dama H5. Cobre de cavalo com cavalo G6. Repara como a dama defende tudo na posição. Tá tudo defendido. Portanto, o mexicano segue com torre E1 cheque. Rei F8 aí tirando da mira. G3 dando um catuque na dama do Fear. Fear volta a dama para G5, insistindo na troca das damas aqui o brasileiro. O mexicano novamente não aceita, já ameaça umas invasões por aqui, por exemplo, fazendo dama E2. O Fear novamente tira o rei para G7, deixando o rei em segurança. Repara como a sétima fileira está muito bem defendida por cavalo, torre e dama. Dama C4, eu imagino que as brancas já ficam de olho aqui nos peões das pretas. Imagino que seja essa a ideia do mexicano. Torre E7, o Fear vem abrir a proposta agora de troca das torres, que não foi aceita. O mexicano resolveu tomar o peãozinho de A, que o Fear abandonou na posição esse peãozinho de A6. O mexicano tomou, fazendo dama por A6. Dobra as torres aí na coluna E o brasileiro. Novamente recusa as trocas, fazendo torre D1, trazendo uma defesa para o seu bispo e recusando aí a troca das torres o mexicano. Dama F6, uma jogada que eu não entendo muito bem, mas fica de olho num peãozinho por aqui. Fica defendendo um peãozinho por aqui, né? Melhora a posição da dama aí no tabuleiro Fear. B3, salvando o peão e solidificando sua estrutura de peões as brancas. F4, Fear já quer expor mais esse rei das brancas aqui. Tomar esse peão é uma jogada muito ruim para as brancas. O mexicano sabe disso, então ele segue com dama B6. Eu imagino que de olho agora nesse peãozinho aqui, quer tomar mais um peão com a dama as brancas. O Fear aproveita para fazer F por G3, H por G3, retomando aí as brancas. E torre F8, torre F8 já fica de olho por aqui. Apesar que a dama e a torre está defendendo por enquanto, está tudo sólido. A partida segue com o avanço do peão de A.
A5, esse peão passado das brancas é muito perigoso, eu já estaria morrendo de medo desse peão. Rei H8, o Fear com uma calma, uma paciência, uma simplicidade, coloca o rei aí numa casa mais segura. A6, esse peão já está a 2 casas da promoção. Muito perigoso esse peão de A. Só que o Fear faz cavalo F4, primeiro lance brilhante aqui na posição, ameaçando o bispo, entregando o cavalo aqui para o peão de G3, ameaçando o cheque lá em E2, cheque em H3, ativando seu cavalo aqui com maestria brasileiro. Não pode tomar esse cavalo, pois se tomar esse cavalo aqui é problema grave. Tem mate em 6, mate em 8, mate em 12. Tem mate para todo lado aqui para o Fear, por exemplo, com uma sequência torre cheque. Se tirar o rei já leva dama H4 mate. Tirar o rei para H1 também, né? Então aqui não pode tirar o rei, tem que cobrir, por exemplo, com o bispo, né? Aí aqui já leva torre por bispo, torre por G2. Quando retomar já leva torre G8. Aí tem que começar saindo, correndo com o rei, eu imagino. Pois se voltar para a coluna H, por aqui, leva o mesmo mate, né? Dama H4. E se fizer dama H3, ou se fizer rei H3, já leva dama F5 e vai acabar levando mate. E se sair correndo por aqui, por exemplo, por F3 com o rei, já leva dama F4. Aí tem que fugir pra cá, já leva torre E8. Aí tem que fugir pra cá de novo, aí já leva mate. Aqui já leva mate. Então tem mate pra todo lado se tomar esse cavalo. Foi exatamente o que o Fear viu. Tá ameaçando o bispo. Portanto, o mexicano tira o bispo para B7, defendendo o peão, tirando o bispo aí da mira do cavalo. Viu que se tomasse esse cavalo levava mate aí na posição. O Fear segue com o cavalo E2 com cheque. Rei G2 tirando o rei aí da mira do cavalo. Dama G7 entregando mais um peão na posição. Eu imagino que ele quer deixar a dama aí na mesma coluna do rei para cravar o peãozinho de G3 das brancas. Entregou mais um peão na posição. O mexicano aceitou, fazendo dama por D6. Bispo F4, outra jogada aqui muito boa do Fear. Não pode tomar agora porque está cravado, né? E esse bispo está muito bem defendido pelo cavalo, pela torre. E está atacando a dama. O Fear e suas jogadas mirabolantes no tabuleiro. Portanto, o mexicano agora que faz uma jogada muito boa, fazendo dama D8. Entregando a dama aqui para a torre de F8, né? Mas se o Fear tomar, ao retomar, o rei está preso na fileira do fundo. Teria que devolver a dama aqui, né? Teria que fazer a única jogada possível aqui. Dá para cobrir de torre, mas aí cai a outra torre, cai o cavalo, cai tudo, né? Cai a torre e ainda a dama na sequência depois. Então aqui teria que devolver a dama. Um dama G8, né? E aí, recuperando o material na posição as brancas. Então isso que o mexicano viu a fazer dama D8 aqui, entregando a dama para a torre. O Fear nem tomou, o Fear fez bispo B8, que é uma jogada bem melhor. Bispo B8 já segurando o avanço aqui do peãozinho da coluna A, que é o peão passado das brancas, muito perigoso. Mantém o bispo numa diagonal muito boa, já ameaçando talvez no futuro aí uns cavalos por G3, por exemplo, depois dama por G3. Tem que tomar cuidado aqui o mexicano. O mexicano segue com A7. Uma jogada que eu não entendi muito bem no momento, dando o peão passado de A perigosíssimo. Não entendi muito bem porque ele fez isso. Não dá para tomar o bispo, porque senão aqui toma o bispo ainda promovendo outra dama, né? Ou A8 igual a dama mesmo, não tem tempo. Então o Fear toma o peão de A,
fazendo o bispo por A7, já se livrando desse peão perigoso aqui da coluna A do mexicano, que eu não entendi porque ele entregou no momento. Ele fez bispo A6 na sequência, então eu imagino que era para isso, para trazer o bispo aí mirando o cavalo, para trazer o bispo, por exemplo, para a casa de C4, para ficar cortando o rei do Fear, para melhorar a posição do bispo, que estava caindo, né? Lógico. Mas o Fear segue com o cavalo F4, outra jogada brilhante na posição. E aqui o mestre FIDE mexicano Júlio César Dias Rosas abandonou a partida, mano. E não foi à toa porque ele abandonou. Porque aqui tem continuações mirabolantes. Não pode tomar o cavalo, pois está cravado, né? Tem que tirar o rei. Se tirar o rei, por exemplo, para cá, para G1, que não foi o que aconteceu, pois o mexicano aí já desistiu, né? Aqui já leva mate com dama por G3, ó. Não pode retomar que o peãozinho tá cravado. Aí vai acabar levando mate, a única para fugir é essa, e dama G2 é mate. Por exemplo, se tirar o rei para outro lugar, por exemplo, para H1, aqui já poderia levar dama H6, já tá caindo o bispo, mas não precisa nem tomar esse bispo no momento, pois aqui tem que mover o rei, não tem jeito, né? Tem que mover o rei para cá, não precisa nem tomar esse bispo, por quê? Porque agora abriu um respirinho pro rei do Fear, né? Então agora podia tomar a dama aqui sem problema nenhum, mas acho que seria porque torre toma, a dama, torre retoma, o rei foge para G7, né? Aí tá caindo o cavalo, mas também tá caindo o bispo. Então seria uma vantagem muito grande aqui pro Fear. Mas acho que mais fino seria até fazer cavalo H3, mais um cheque, aí quando tirasse o rei, aí tomava a dama, né? Aí caiu a dama, ao retomar tira o rei. Agora tá caindo o bispo, tá chegando um ataque forte por aqui. E perdeu a dama, né? Muita vantagem material aqui pro Fear, 5 pontos de vantagem material aqui pro Fear na posição, estaria totalmente ganho, né? Outra possibilidade para esse rei aí seria fugir para cá, né? Para F3. Só que daí já se coloca num descoberto da torre. A máquina dá aqui mate em 13, mate em 11, mate em 9, mas na minha visão capivarística aqui, eu acho que simplesmente cavalo E6 já vence agora, né? É cheque de torre, ataquei a dama novamente. Agora sim essa dama caiu, né? Agora sim essa dama caiu porque tem 2 ataques. Não adianta nem retomar de torre com cheque porque retoma. O rei tá em cheque. Acho que aqui a melhor jogada para as brancas seria, sei lá, dar a dama pela torre aqui por F8 e ficaria perdido, né? Aqui era só retomar de dama ou de cavalo e já era. Tá chegando dama C3 também na posição. Então todas as continuações são muito favoráveis aqui para o Fear. Logo após esse lance, cavalo F4 brilhante. 2 vezes o cavalo invadiu a casa de F4 aí com brilhante. Fez o Fear vencer essa partida aí da 8ª rodada do Continental das Américas. Grande vitória do Fear, que ele não fez o rock, não ligou em ficar com peões dobrados na coluna F, entregou todos os peões da ala da dama e mesmo assim ia vencer essa partida bonito, hein? Umas jogadas bem bonitas aqui com o bispo, o cavalo invadindo a casa de F4. Não tomou a dama do mexicano, na paciência, na calma. O Fear dá uma aula de xadrez aí na 8ª rodada. Partida importantíssima para conquistar essa vaga para a Copa do Mundo. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Parabéns ao Fear, parabéns mestre.
pra cima deles lá na Copa do Mundo, que vai acontecer em outubro de 2025. Essa foi uma foto que eu tirei aí com o Fir na escola de xadrez de Osasco. Quando ele veio disputar um torneio aqui em Osasco, eu fui lá tirar uma fotinho aí com o Fir, que me atendeu e tirou uma foto de uma maneira muito simpática comigo. Parabéns, Fir, pela classificação. Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!